Olá, todo mundo. Olá, galera. Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast amado e querido Vivelecendo. Estamos nós três aqui novamente. Eu, Calil, a Cris, a Fabi. Oi, Olá. Gente. Quanto tempo? Quanto tempo, né? Nossa senhora, a gente até trocou de roupa. Ai, a gente veio aqui falar um pouquinho mais sobre a questão do envelhecimento. Agora a gente vai focar um pouquinho mais no tema também, até porque estou passando por uma situação, estamos passando. A gente estava conversando antes de chegar aqui na sala para gravar. A gente estava falando quanto a gente está acabado e destruído por causa do trabalho, né? A vida. A vida, né? A vida. E hoje é véspera de feriado aqui em São Paulo. Né? A gente tá gravando, é óbvio que não tá sendo ao vivo, né, gente? A gente tá gravando numa véspera de feriado e à noite a gente quer aproveitar, né? Todo mundo quer aproveitar um pouquinho. Mas daí é aquela coisa, eu tava já dividido entre dormir ou sair. E as pessoas que eu falo, larga de ser velho. Fiquei pensando, meu, eu tô envelhecido mesmo, né? Aí eu comecei a parar pra pensar, falei, meu, envelhecer, as pessoas falam de envelhecer. Será que é porque eu tô cansado da vida, tô envelhecendo? Será que eu estou adoecendo e tô ficando velho? O que é o envelhecer, sabe? Eu comecei a entrar nessa paranoia mesmo do envelhecer. E aí, vamos falar sobre isso. Antes eu vou perguntar, qual dos dois você escolheu? Você vai pra balada ou você vai dormir? Vou pra balada, claro. Amanhã eu caio do futuro que lide com o problema. Tá certo. Eu vou pro dormir. Você vai pra Lençóis. Eu vou pra Lençóis. E você, Fabi? Isso. A Fabi vai ficar acordando de hora em hora com o Pedrinho. Vou pra balada Pedro. Essa eu não tenho muita escolha. Mas é isso, acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho o conceito do que é envelhecimento. O que é envelhecimento saudável, o que é um envelhecimento não saudável, o que a gente espera, né, do idoso, o que a gente, fisiologicamente, a gente pode oferecer, né? A gente pautar também no que o que é discutido por aí, enfim. Vamos conversar, vocês vão entender qual que é a nossa ideia pra hoje, né? E também ficou a pergunta do episódio anterior. É verdade. Envelhecimento é sinônimo de doença, de adoecimento? Todo idoso fica doente? Envelhecer, eu vou ter doenças? E aí, vamos, né? A ideia hoje é respondendo tudo isso. Então, vamos lá. Vamos começar com os conceitos. Você conhece algum idoso doente? Todo mundo conhece um idoso doente. Você conhece alguma pessoa doente? Que não conheço, seja idoso? Eu mesmo sou uma pessoa que às vezes sou meio doente mesmo, assim, sabe? Não precisa ser idoso pra... Exatamente. Não é? Mas também todo mundo conhece um idoso que é fora da curva do que é o visto como normal, né? A distribuição normal dos idosos. Sim. Todo mundo vê a pessoa fora da curva também. Eu acho que a gente pode começar falando o que é ser idoso de acordo com a OMS. Boa. A partir de que idade é ser idoso? Né? Então, hoje a OMS ela coloca que o indivíduo idoso é aquele que tem 60 anos ou mais, tá? E aí, a partir daí, né, a partir dessa idade, o objetivo é assegurar para esses idosos, para essas pessoas, direitos sociais, entre eles saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação, meios de transporte e condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Que, infelizmente... Não é só meia entrada, viu, gente? Não é só meia entrada. Ou passagem gratuita de ônibus, Exatamente. Né? Não, tem muito mais. E aí, acho que a gente pode falar a respeito da origem, né? Quem foi que criou essa questão, né, do ser idoso e o que define? Então, eu vou lá para trás. Vou falar do... Senta que lá vem a história. Senta né? que... Mas é interessante. Tudo que a gente vai falar aqui, modéstia à parte, vai ser interessante. Então, a gente pode começar, né? A questão do idoso, ela surge a partir do sistema previdenciário, que foi, né, introduzido por Bismarck na Alemanha em 1889. Isso porque ele começou a ir nas fábricas e ele via que tinha muitas pessoas, muitas não, né? Algumas pessoas que estavam lá em horário de serviço, mas elas não tinham força de trabalho para fazer e executar a função. Então, ele entendeu que aquelas pessoas, elas estavam ali, mas elas não estavam conseguindo render. E foi por isso que ele definiu, né? E ele criou aí a possibilidade, a previdência, que era o quê? Era pagar um salário, né? Pagar um dinheiro para essas pessoas ficarem nos seus aposentos. Daí vem a palavra aposentadoria.
Só que nessa época, a expectativa de vida era de 40 anos. E ele estabeleceu que aproximadamente 40 anos. E ele estabeleceu que a aposentadoria era a partir dos 70. Ou seja, imagina qual era a condição daquela pessoa que estava ali trabalhando. em plena Revolução Industrial, né? Exatamente. Então, a gente tem vários fatores ali. Então, essa pessoa que recebia a aposentadoria, ela vivia pouquíssimos anos. E vivia sem condições, né, de ainda estar ativa na sociedade. Só que a gente acabou incorporando isso. Até hoje, a gente tem a Previdência Social, né? A gente tem a aposentadoria. E a gente vai entrar em outras questões aí. Você já tô com a minha cabeça fervendo aqui. Já. Então, que são polêmicas, mas, enfim, e tem questões políticas envolvidas. Não é a ideia falar sobre isso. Só que no Brasil, hoje, a gente também, né, e continua tendo a questão da aposentadoria a partir dos 60 anos, 60, 65 anos. Não dá nem para saber, né? Porque toda vez uma conta diferente. Assim, falando... Exatamente. Assim, por mim. Porque eu tento fazer a conta, já não sei quando que eu vou me aposentar. Se é que a gente vai se aposentar. Então, aí tem a questão de como que vai manter a previdência, enfim. E aí, dentro disso, é muito interessante, porque tem um pesquisador que ele fala, né, que a questão, né, determinante, né, a questão determinante para deixar, né, para se aposentar, deixou de ser a força de trabalho, né, a aposentadoria passou a ser considerada, ou ser, né, envelhecer passou a ser considerado algo incapacitante, né? Então, a partir dessa história prévia, a gente começa a entender o idoso como alguém que é incapacitado para determinadas funções. Então, indivíduo que vai se aposentar é por quê? Porque ele é incapacitado, né? Ele não tem... Então, passou a ser sinônimo de doença, que é o que a Fabi falou. O idoso, todo idoso é doente? Por que a gente associa, né, o idoso à pessoa doente? Então, é uma ideia capitalista, praticamente. Sim. Assim, o capitalismo fez com que o idoso... A gente não está falando nada de revolução aqui, viu, gente? Na verdade, é isso. O capitalismo foi se expandindo, crescendo, e aí isso fez com que as pessoas que não estavam aptas ao trabalho, da forma como era previsto, né? Porque as pessoas trabalhavam, 21 horas, às vezes, por dia, às vezes mais do que isso, né? E elas não se enquadravam ali, então por isso tinha uma categoria em que colocava elas fora dessa... Recebendo um salário, recebendo, né, um valor para ficar em casa. Exato, para algumas pessoas, né? Porque se a gente for pensar, tô aqui, enquanto você estava falando, estava aqui maquinando o quanto a previdência, ela é complicada, né? Porque, na verdade, há um monte de gente trabalhando e pagando alguma coisa com uma certeza de que a conta não vai bater para todo mundo, não pode fechar para 100% das pessoas. Se você viver até os seus, por exemplo, antigamente era 70 anos. Se você vivesse até os seus 70 anos, você poderia usufruir daquele valor. Mas as pessoas, a expectativa de vida delas 40, elas tinham 30 anos que elas tinham que sobreviver para começar, sabe? Então, ou seja, né, era um longo período de trabalho para poucas pessoas que tinham um curto período de aposentadoria, né? Coisa que mudou recentemente. Então, hoje a gente tem, né, um longo período de trabalho, mas também tem indivíduos se aposentando com muita capacidade funcional aí, com possibilidade de expectativa de vida longuíssima. Acho que esse tema é muito polêmico, né? Porque aí entra na questão política de reformas trabalhistas, coisas que a gente não tem a intenção de entrar, mas eu acho que são informações válidas, né? A origem de tudo isso, como que isso surgiu, a aposentadoria, né? O idoso no aposento. Porque também tem um dado muito importante que fala aqui, né? A taxa de depressão nos idosos, a maior taxa, né, nessa faixa etária é de 60 a 64 anos, que é bem o momento que você vai usufruir da sua aposentadoria atualmente. É um momento que você deixa de fazer, né, o seu trabalho, aquilo que você acorda todo dia para fazer, e aí a pessoa ela fica sem a função, sem o dever. E aí ela não se encontra nessa rotina. É muito abrupto, né? É uma ruptura muito abrupta, e não é optativa, porque eu lembro do meu padrinho, eu falo do meu padrinho de novo, padrinho, olha aí, te amo, viu? Porque toda hora eu tô falando de você, mas eu lembro quando ele se aposentou aos 69 anos de idade, foi aposentadoria compulsória. Ele não queria se aposentar de jeito nenhum, eu lembro da moça ligando em casa para falar com ele, e ele fugindo da ligação dela. E na sequência, após ele ser obrigado a se aposentar, ele ficou muito na bad, assim, sabe? Ficou mal. Mas você sabe que isso acontece principalmente com os homens.
Porque Provedor, né? o Aquela ideia do provedor. provedor. É o provedor, né? Então, o homem, ele tem a vida dele baseada no trabalho. Eu vou trazer, né, o dinheiro para casa. A mulher, né, mais velha, né, algumas já não trabalhavam, né, ou trabalhavam dentro de casa, sem um salário, enfim, entre outras questões. Mas, a partir de uma determinada idade, ela ainda tem os filhos para cuidar, os netos, ela tem ali, né, o cuidado da casa, então a rotina não muda tanto. Agora, para o homem, né, que se aposenta, que deixa de ser o provedor, que deixa de ter os contatos sociais, que deixa de sair, né, de sair para um happy hour, enfim, isso acaba tendo um impacto muito significativo. Tanto que os índices de depressão e suicídio também são maiores com a população do homem, né, com a Olha. população masculina. Porque o homem tem, né, essa coisa, né, do homem forte, o homem que vai afogar as mágoas no álcool, em alguma coisa um pouco mais radical, enfim. Então, Fragilidade não pode ser demonstrada, né? de jeito Você nenhum. não pode estar desocupado, entre aspas. E aí eu acho legal a gente pensar, né? Por que a gente também trouxe a ideia do podcast? O quanto é importante você planejar como vai ser o seu envelhecimento, né? Porque a aposentadoria é um direito, eu acho super legal, é um direito conquistado. Mas o que você vai fazer na hora que chegar este momento? Será que a gente para pensar nisso? Eu paro. Eu vou... Eu paro. O que você vai fazer? O que você planeja? Vou parar de trabalhar, vou fazer isso, eu quero... né? O que eu vou fazer? Pra gente não chegar nesse momento e ser esse corte, né? Parei de trabalhar, algumas pessoas são forçadas mesmo a parar de trabalhar. E aí, o que vai ser da minha vida sem essa rotina? Eu não vou acordar cedo, eu não vou ter mais o meu horário para acordar, não tenho onde ir, eu não vou encontrar meus amigos de trabalho, eu não vou ter aquele horário de almoço para descontrair, o horário do cafezinho, vou ficar em casa, vou fazer atividade física. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero. E aí entra naquela questão também. E aí entra outras funções que talvez não sejam da sua escolha, as obrigações da casa que você não optou por aquilo. Nossa. Então é obrigado a ir no mercado, né? A compra de mercado é sempre sua, buscar os netos na escola. Ficar o dia inteiro com a criança lá. Ficar o dia inteiro, que não é fácil. Eu tenho um filho pequeno, eu sei como é cuidar de uma criança. É muito cansativo. Então, o idoso ocioso, né, fazendo a função de função, assim, que outras pessoas da família vão colocando ali, né, como uma pessoa que está sem ter o que fazer, né? Isso é muito geralmente perigoso. a gente pagaria, né, pra alguém fazer. Sim. Aí o idoso faz de graça, né? Sim. É familiar, né? É verdade. Minha mãe, ela vai ficar com meu filho, claro. Exatamente. Então, a sorte da minha mãe é que o neto dela é um cachorro. Da minha também. Ela adora. A minha também, adora ela. Mas mesmo assim, chega uma hora que eu fico pensando, ela mesma fala, vai vir buscar ele. Porque é isso, né? Tem outras coisas que eles precisam fazer. Sim. Sabe? E é o momento, né? Se você para pensar que o idoso chegou nesse momento do descanso, então é o momento que ele vai optar por coisas mais pensando nele. E não é muitas vezes o que acontece, né? Eu não sei nem se do descanso, mas da manutenção Da da própria vida, Exato, né? Da própria biografia. Se ver, né? De viver, de se... E eu vi uma coisa uma vez interessante, que ao longo da vida a gente vai tendo vários marcadores, né? Então, você cresce, com 5 anos você entra no prezinho, aí depois você tem a formatura no terceiro colegial, aí depois você tem a formatura da faculdade. Então, você tem pequenos objetivos que vão sendo marcadores. Depois que você chega na fase adulta, de alguma forma você entra numa coisa que é contínua, né? Você não vê o tempo passar. Você não tem nenhum marcador, né? Então, você vai passando aquela coisa mesmice, né? Você vai galgando alguma coisa na carreira, enfim. E aí, de repente, 60 anos. Aí você né? desce um tobogã, assim. Exatamente. Quando é que você viu esse marcador? Quando que você pensou sobre isso, né? Então, como tem impacto E mesmo a forma, né, como você vai envelhecer. Porque eu acho que assim, ninguém pensa em envelhecer doente. Eu, particularmente, não penso em envelhecer doente. Porém, eu fico pensando, e se? Sabe? Na minha família, na família de todos nós tem pessoas com doenças. A gente sabe que tem muitas coisas que vêm, assim, geneticamente. A gente já tem uma herança genética que já vai predizer se a gente tem uma predisposição a alguma coisa. E eu fico pensando, sabe? De repente, sei lá, se eu for uma pessoa com uma questão cardíaca, será que eu vou querer fazer todas as coisas que eu gosto de fazer hoje? Será que eu vou... É lógico que eu vou ter que fazer minhas adaptações, mas o que isso traz para mim, assim, do meu futuro mesmo, sabe? Da gente conseguir se planejar também, se entender com possibilidades mais negativas, né?
a gente aqui tem uma intenção de trazer informação para que a gente evite que isso aconteça, mas tem coisa que é inevitável, né? E aí tem aqueles conceitos, né? Do envelhecimento mais saudável versus o envelhecimento que já vem com doenças, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da definição desses dois pontos de vista, né? Para as pessoas entenderem que não é uma maldição envelhecer. Você não vai envelhecer necessariamente doente. Né? Eu acho que são coisas diferentes, né? E aí acho que entra o termo, né? Senescência e senilidade. A diferença de um conceito e do outro. Então, a senescência, ele é um processo fisiológico do envelhecimento. Então, é o cabelo branco, o aparecimento de rugas. É um processo. O corpo também, ele vai tendo os desgastes, né? Então, algo que é natural e vai aparecendo. A senilidade já é quando ela é como se fosse um complemento da senescência, mas porque ela é acompanhada de alguma doença. Mas essa doença, né, isso acho que a gente também tem que enfatizar, que a Cris trouxe bastante no episódio anterior, né, que que doença é essa também? Um diabetes, né? Então, ou ter um olhar para não incapacitar todo tipo de doença. Então, acho que é importante. E não classificar também como doença algumas alterações que são naturais. Então, por exemplo, eu tenho uma visão ótima. Mas eu sei que quando eu envelhecer, eu vou ter uma perda de visão natural do desgaste, da utilização da musculatura, né, toda aquela coisa. Tanto que essas alterações que a gente tem por desgaste, a gente sempre começa com o presbi, né? Então, tem a presbiopia, que é a redução da visão, a presbiacusia, que é a redução da acuidade auditiva, a presbifonia, que é o envelhecimento da voz. Se vocês pararem para pensar, todo mundo já percebeu que a voz das pessoas envelhece, né? E tem a presbifagia, que é o envelhecimento da deglutição como um todo, né? Então... E aí a gente vai ter toda também questão do envelhecimento muscular. Né? Que vai ser generalizado, né? Por isso que... E não é uma doença, né? Não. É natural. Vão ter alterações fisiológicas, né? De enrijecimento, de batimento cardíaco. Enfim, algumas alterações que são normais com o processo de envelhecimento. E também tem a parte cognitiva também, né? Então, tem muita gente me pergunta, né? Perda de memória. É esperado? Né? Essa Todo é a pergunta que mais as fica, pessoas ficam, né? esquece das coisas. Então, acho que isso é uma coisa, uma pergunta que a gente tem que, né, pensar com cuidado. Acho que tem um processo natural, você ficar mais esquecido, eu acho que é esperado. Esqueci o nome de um ator famoso que eu gostava quando eu era mais nova. Nossa, esqueci o nome de um lugar que eu não vou há muito tempo. Algumas coisas, alguns fatos ou alguns nomes, algumas coisas você esquecer, é esperado. Agora, um esquecimento que interfira na sua rotina de vida diária, nome de pessoas que vivem com você dentro de casa, isso é um sinal de alerta. Então, acho que existe uma linha tênue, né, entre um envelhecimento natural do corpo, fisiológico, né, e um envelhecimento que já levanta um sinal de alerta. Que eu acho que é isso que a gente precisa ter esse olhar. Sim. Porque muitas coisas são mutáveis, né? Então, se a gente consegue identificar no começo, é viável a gente tentar reverter, nesse caso, né? Fazer uma bateria de exames, ver se alguma coisa fisiológico, estresse, ansiedade geram esquecimentos, né? Depressão. Então, a gente tem vários fatores que eles podem ser desencadeadores de alguns sinais. E se porventura não for nada mutável, ok, existem terapias que podem facilitar, né? Facilitar no sentido de diminuir a progressão de determinadas doenças, né? Ou de determinados sinais. É extremamente importante realmente a gente ficar de olho naquilo que é mutável e identificar logo no começo. Né? Nesse caso, já é numa pessoa idosa, mas tem outros fatores que a gente consegue, ao longo da vida, também estimular para que o envelhecimento ele seja saudável, que ele seja o melhor possível. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas com uma reserva cognitiva mais robusta, ou seja, ler, estudar, conversar, viajar, conhecer novas culturas, conhecer novas línguas, enfim, tá com esse cérebro ativo, ele também, né, facilita o envelhecimento saudável e diminui a chance de um quadro demencial. Ou até mesmo quando você já tem, né, um diagnóstico de uma demência. Perda. Quando você tem uma reserva cognitiva, você retarda a evolução, né, dessa doença. E o quanto isso é importante, o quanto isso te traz uma qualidade de vida, né?
Então, o quanto é importante você se manter ativo cognitivamente sempre. Sim, Sim. Independente com diagnóstico, sem diagnóstico, novo ou velho. É importante você sempre se manter ativo cognitivamente, fisicamente. A atividade física é importante. Até li um artigo recentemente que fala sobre o efeito das atividades aeróbicas, que ele está ligado, né, com a prevenção e com o retardo da evolução de demências, que é uma das atividades que mais traz resultados. Sim. Então, uma caminhada. Traz oxigenação para o cérebro. É muito Né? importante você se manter ativo sempre. Aí eu ia falar da alimentação. Eu acho que é uma coisa que a gente tem... Eu acho que uma nova geração tá vindo aí com essa ideia um pouco mais cristalizada na mente, assim, positivamente, sabe? De que você precisa ter uma alimentação melhor e fazer exercícios físicos meio que casado com o que você já faz, né? Porque... Eu mesmo comecei a fazer exercícios físicos agora recentemente, que eu odeio academia, essas coisas, eu odeio ficar com falta de ar, suando, odeio. Mas eu vejo que o dia que eu não treino, no dia seguinte, para mim, é muito mais estressante, é muito mais difícil, muito mais complicado. O período que eu fiquei sem treinar formalmente, assim, eu me vi mais enfraquecido em diversas coisas, aí começa a aparecer aquela dorzinha no joelho, a dorzinha na lombar, né? Então, eu acho que agora tá ficando um pouco mais... O futuro vai ser um pouco diferente nesse sentido, né? Esperamos que seja assim. Mas a gente já vê agora, né? As pessoas que fazem isso já podem ter... Pessoas aí que têm a nossa idade, um pouco mais jovens talvez, que têm os seus avós em casa, já veem que, pra gente, 30 anos não é o 30 anos dos nossos pais. Sim. Né? Não é dos nossos avós, então, vixe, não é mesmo, né? Então, acho que tem muito disso, assim. A gente sabe que essas orientações que a gente passa para as pessoas, às vezes elas caem quase no lugar comum. Todo mundo fala, de novo isso. Mas gente. É isso. É o que está provado, né? São coisas, parecem simples, mas são muito difíceis, porque mudar a rotina é muito difícil. Mas eu concordo com você, Cali. Eu acho que essa geração, ela está vindo com outro pensamento. Tanto em relação... Eu ia falar de cigarro, né? Mas hoje em dia a gente tem aquele... Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico que é extremamente nocivo. O pendrive. O pendrive, Enfim. Mas está diminuindo o nível de consumo de álcool, né, que é um problema social e que acaba sendo também uma via, né, de fuga, né, para a população mais velha. Então, você bebe para fugir de algumas coisas, enfim. Então, acho que essa nova geração ela está tendo um maior cuidado, autocuidado. Isso vai refletir no envelhecimento. Né? Então, exercício físico, melhor qualidade de vida, menos estresse, menos trabalho, busca por viagens, busca por manter, né, o apoio e o convívio social. Então, são várias questões que, quanto antes a gente iniciar, melhor, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Né? Então, nunca é tarde. A gente sabe que o enfraquecimento muscular pode gerar queda. Queda no idoso, assim, é um dos índices mais altos aí, né? De internação, de invalidez, e aí você vira uma bola de neve. Exatamente. Você perde a funcionalidade. Quando você começa a perder a quando funcionalidade... quando vai para uma internação, se é uma internação prolongada, aí tem, né, perda de massa muscular, que vai gerando uma dificuldade de mobilidade, que vai gerando uma perda de autonomia. É uma dependência da família, aí vai para casa do filho, fica na cama, e fica olhando na cama. Pro teto, exatamente. Não sabe se é dia, se é noite. Então, a gente que já trabalhou, né, muito em hospitais, a Cris ainda trabalha, você vê muitos familiares falando, nossa, mas ele internou de um jeito e está saindo totalmente diferente. Mas porque a internação para um idoso é muito agressivo, né? É necessário. Mas é algo que muda muito, né? Um padrão físico e fora a parte emocional e cognitiva, mental, né? Exatamente, né? Então, realmente, os medicamentos, né, acabam entrando ali na corrente para depois conseguir limpar e o idoso voltar. A gente fala que é uma escadinha, né? Então, ele entra assim, ele cai. Volta um pouco, mas... Né? Não é todos que conseguem 100%. E haja rim, haja fígado para tratar de tudo isso, né? Porque aí tem que limpar tudo isso, como você disse, tem que limpar. Então, tem todo desintoxicar, porque remédio né, uma toxina, é uma droga. É uma droga. Né? Mas a gente sabe que tudo isso também demanda, né, da parte cultural, do ambiente que a pessoa está, a parte socioeconômica, e por isso que a gente tem que falar muito de políticas públicas voltadas para o público idoso. Né? Então, a gente também sabe, né, e pesquisas mostram a diferença do envelhecimento em classes socioeconômicas diferentes. É só a pessoa dar uma volta no Higienópolis e dar uma volta no Capão Redondo.
Sim. Vai ver a sim. diferença clara dos dois idosos. Sim, sim. E é muito triste, porque, novamente, são coisas que poderiam ser mutáveis, né? E essa população que está no Capão, ela precisa ser assistida. Quando a gente fala, né, do Estatuto do Idoso, quando a gente fala, é sobre isso, assim, né? Tem um termo, desculpa, o termo de equidade. Sabe? Maravilhoso. A equidade não é igualdade. Não é você pegar e você investir, o mesmo que você investe lá no Higienópolis, na pessoa que está lá no Capão Redondo. O certo, né? Segundo, inclusive são leis brasileiras, gente. Eu não estou tirando da minha cabeça, não estou levantando bandeira nenhuma. O correto é você oferecer mais para quem tem menos, a pessoa que está lá no Capão Redondo, que para chegar aqui na Paulista, ela precisa pegar 1 milhão de transportes, ficar horas dentro do transporte. Você oferece mais para que essa pessoa tenha mais condições e um pouquinho menos para essa pessoa que está ali na região, que já é mais favorecida, né? Então, esses conceitos, assim, inclusive é bom a gente conhecer, é importante a gente conhecer, porque são os nossos direitos. Sim. Equidade é exatamente isso que você falou, né, Calil? É você dar diferente para pessoas que estão em lugares diferentes. Então, quem está numa posição superior, né, Sim. ela vai receber um pouco menos, porque a gente precisa pegar essa que está lá embaixo e jogar para cima. Para igualdade. Igualdade. Aí a gente coloca em pé de igualdade. Exatamente. Né? E como a gente está muito distante disso. Muito Se você distante. pegar um perfil, né, dos idosos que moram na periferia, esses idosos, eles contribuem financeiramente na família. Às vezes, eles são até os principais, né, a principal fonte financeira da família. Sim. E como vai, às vezes, deixar de trabalhar ou ele vai poder usar a aposentadoria para algo que vai trazer uma qualidade de vida na saúde, investir nele... Não tem condições, porque aquele idoso ele precisa pagar o aluguel, talvez com uma aposentadoria, precisa comprar a comida. Então, é uma diferença muito grande, né? Muito Se você for grande. pensar em qualidade de vida. E também a gente precisa pensar em políticas públicas, porque a gente está numa crescente de idosos no mundo, né? No mundo. O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Sim. Então, como nós vamos pegar esta fase? Como o Brasil estará preparado para a nossa velhice? Tem aquela a previsão da inversão da pirâmide etária, né? Para quem não sabe o que é pirâmide etária, é aquela realmente uma distribuição em forma de pirâmide que mostra que as pessoas mais jovens são a maioria da sociedade e os mais velhos são a minoria da sociedade. Então vai subindo acho que 10 em 10 anos que vai, não, de 5 em 5, né, que vai mostrando na pirâmide. E aí você vai vendo que vai ficando mais fininho porque os idosos, eles não vão durar para sempre, então a tendência é diminuir. Mas hoje a gente vê que nos últimos 20 anos, vem aumentando lentamente o número de idosos e diminuindo de jovens. Né? Então, no momento, a gente está ali com a faixa dos 30 até 50 anos, ainda tem bastante gente. Os jovens já estão diminuindo um pouco, só que os idosos estão acelerando numa velocidade muito grande. Por quê? Longevidade, você vive melhor e vive mais. Né? Então, isso impacta em tudo, né? Eu não lembro se a gente tem esse dado, se a gente não tiver, a gente traz no outro dia. Mas em quantos anos, eu acho que em 2050, que é previsto que é a inversão completa da pirâmide, né? 2050. E o que a gente vai fazer com essas pessoas? O que a gente vai fazer com essas pessoas? Não, porque nós... Exato. Essas pessoas somos nós. Essas pessoas somos nós. Gente... Tem que ter cadeirinha pra gente, tem que ter uma rampa acessível, tem que ter uma calçada boa, tem que ter algumas coisas, sabe? Não só isso, né? Mais do que isso, mas tá vindo. Tá chegando. Tá chegando. É igual a situação da Cracolândia. Eu faço esse paralelo, é horrível esse paralelo, porém, eu faço muito esse paralelo, porque em 2003, as pessoas mostravam a Cracolândia, faziam aquelas reportagens e falavam, os especialistas dizem que em 20 anos essa situação será insustentável, babá. Estamos 20 anos depois vendo que é insustentável. Tá todo mundo batendo a cabeça, ninguém sabe como resolver. Não existe uma luz no fim do túnel, assim, clara. Pelo menos não existe. A curto prazo, não, né? Exatamente. Por isso que é importante pensar a longo prazo. Para isso que o governo serve. Tem 1 milhão de pessoas lá para pensar nisso, governo. Aí eu vou trazer alguma, né? A gente está falando muito sobre essa inversão e o mercado de trabalho e tudo mais. E aí você tem muitas pessoas falando a respeito que o mercado de trabalho vai ficar carente, só que você não tem políticas públicas que façam, né, com que essa população volte para o mercado, né, que essa população esteja presente com a aposentadoria, políticas públicas que orientem essas empresas a terem horários mais flexíveis, terem um ambiente que seja
viável para uma pessoa idosa com algum tipo de deficiência, seja física, seja, enfim, outra. Então, assim, a gente tem uma teoria e você não tem a política que De cobrança, faça né? exatamente Não acontecer. existe uma fiscalização também dessas coisas assim, uma fiscalização fiel, Na porque verdade, tem umas normas. Então, mas as normas, até onde eu sei, elas estão ainda bem, assim, Aquém. superficiais. Porque a gente fala da aposentadoria, ótimo, aposentou, mas por que não manter, então, um serviço com um horário mais flexível? Sim. O idoso, além de trabalhar numa carga de 9 horas, vai trabalhar de 6, vai trabalhar 3 dias por semana, ele vai ser orientado ou ele vai ser direcionado para uma área de atuação que ele tenha competência. Então, a gente sabe que, com o passar do tempo, realmente é um pouquinho, né? A gente fala que a aquisição de novos conhecimentos pode ser um pouco mais difícil, porque as nossas vias neurológicas elas vão se fortalecendo, entre muitas aspas, se enrijecendo. Até por isso, né, a gente fala, idoso é teimoso. Idoso ele tem um cérebro um pouco mais rígido para aprender e mudar rotinas e tudo mais. Então, esses idosos, eles talvez vão ter alguma dificuldade para aprender novas tecnologias e tudo mais, essa população, né? Mas eles são muito bons no raciocínio lógico. Resolução de problemas. Porque eles têm toda uma experiência por trás. Então, eles dão um pau num adolescente, num jovem que chegou ali. Além da gente falar, né, de mercado de trabalho, dá para falar também de políticas públicas nas ruas. Então, calçada acessível, lugares com acessibilidade. A gente tem várias outras coisas aí que seriam viáveis para melhorar a qualidade, né, do envelhecimento e dos idosos. Sim. Viabilidade e conhecimento técnico as pessoas têm para poder desenvolver coisas mais, mais específicas, né? Sim. Que gerem maior, que sejam mais baratas também, para as pessoas terem acesso a isso, nem aquelas barras de casa, por exemplo, né? Sim. Né? A gente vai ver aquilo lá, é super caro para você comprar, para você instalar. São coisas que precisavam ser mais acessíveis, sabe? Enfim. Sim, né? orientações. Né? Eu acho que vale só a gente voltar, Fabi, e falar um pouquinho, né? Você falou da senescência, né? O envelhecimento comum. Então, a gente falou perda de audição, normal. Perda de visão, normal, né? Entre muitas aspas, mas são mutáveis. Então, existem cirurgias, você consegue usar aparelho auditivo, perda de massa muscular, alteração de pele. Então, a pele fica um pouco mais fina, é mais suscetível, né? A manchas, a memória, que nem você falou, não. Então, existe uma linha muito tênue. E aí, a gente cai no que seria o envelhecimento não saudável, que seriam algumas doenças aí mais comuns no envelhecimento. Então, diabetes, que não é um fator de invalidez. A gente pode ter, aí sim, né, doenças progressivas, entram as demências, que quanto antes a gente conseguir identificar, melhor é o tratamento. Vai ter perda de massa muscular, que não pode ou não deveria ser um fator também que inviabilize o idoso, mas se a gente tiver uma queda... Se for sarcopênico, né? Exatamente. Questão nutricional, então o idoso muito emagrecido também entra, né, numa questão... Ele fica, né, mais suscetível a outras coisas. Então, é interessante a gente ver, né, o que é normal e o que não é normal, já que a gente falou, né, de senilidade, senescência. E dentro dessas questões que são normais no envelhecimento, aonde que o idoso cabe na sociedade, né? Eu acho que... E acho que, assim, todo mundo pode ficar tranquilo que essa história da memória a gente vai voltar. Eu tenho certeza. E, ouvindo isso, eu participei daquele evento, né? Que eu falei um pouquinho sobre estimulação cognitiva e tal. Quando eu cheguei em casa, meus padrinhos estavam no frisson. Nossa, porque eu fico pensando na memória, não sei o quê. Aí eu vejo que a minha memória não tá tão boa. Eu tive que sentar e dar uma aula para eles do que é a memória, a alteração de memória que é vista como normal, que não seria nenhuma alteração, né? Seria um desvio ali, que tem mais a ver com atenção, concentração, do que com memória propriamente dita. Sim. E o que é uma alteração de memória mesmo. Sim. Então, acho que as pessoas vão ficar angustiadas querendo que a gente fale, mas a gente vai falar. Tá? E aí, até porque a informação, ela entra diferente, né? Se eu tenho uma alteração auditiva, se eu tenho uma alteração visual, Perfeito. a informação que vai chegar no meu cérebro, ela também tem uma lentidão para ser processada e o retorno vai ser outro. Exatamente. Né? Então... O nosso cérebro é um computador também. É como se fosse um computador, né? Se está falhando alguma coisa dele, alguma das entradas desse computador está falhando minimamente, a informação vai chegar mais lenta, vai chegar picotada. Né? Então, tem um monte de vieses aí, né? Então, a gente, depois de conversar tudo isso, a gente chega ali a algumas conclusões, né? Primeiramente,
O idoso ser saudável. O que significa você ser saudável? Saúde e ausência de doença? Não! Guarda isso, gente. Saúde é o bem-estar biopsicossocial. Ou seja, tudo que a gente está falando. Você tá bem, sem doença, sem nada realmente, sem doenças no seu corpo, você se alimentando bem, tá com o seu psico bem tratado, você não está ali deprimido, não está numa situação ruim para você, psicologicamente, e social. Você ter essa capacidade de socializar, você ter um círculo social ali, um círculo de pessoas que dão suporte para você no seu dia a dia. Isso, a junção disso tudo, prediz que você é uma pessoa saudável. Agora, uma pessoa não saudável, daí vem a definição de doença, que eu vou passar para você, Fabiana. A definição de doença. Então, a gente vai falar sobre a definição de doença. Então, a definição de doença é uma condição anormal que pode afetar negativamente o seu organismo. Então, ele pode ser algo, né? Localizado. Estrutural, alguma função, alguma parte do corpo. Então, é algo mais específico, assim, né? Uma questão da doença. Pode afetar sistemicamente também, então aquelas doenças, por exemplo, igual a demência mesmo, né? A demência, ela é uma doença que é sistêmica, ela vai afetando vários sistemas e ela interfere no seu bem-estar como um todo, né? Mas também, quando a gente pensa na doença, e esses fatores mutáveis que a gente falou muito sobre isso? O que são esses fatores, né? O que a gente pode fazer para tentar mudar essa questão? Mesmo se a gente tiver uma carga genética que pode ter uma predisposição a desenvolver algum tipo de doença, a gente pode fazer algumas ações, alguns cuidados que podem pelo menos minimizar o efeito dessa doença. Então, o que é muito importante a gente focar? A gente se manter ativo fisicamente, que é o que a gente falou muito sobre isso. Uma alimentação saudável. Sim. Então, né, esses ultraprocessados são alimentos muito agressivos para o nosso corpo. Sim. Acho que futuramente a gente pretende trazer especialistas para falar sobre esses fatores, né, com mais detalhes. Se manter cognitivamente ativo. Então, continuar aprendendo. Acho que nunca é tarde para aprender nada. Sempre se manter ativo, aprender um curso. Então, não é porque eu já me aposentei, tenho mais de 60 anos, que eu não posso fazer um curso de idiomas, curso de música. Uma nova faculdade. Exatamente. Tem quem diga que os filósofos, né, é a partir de 60 anos, porque a partir de 60 é que você pode não pensar em nada e ficar questionando a vida, né? E você tem até um olhar diferente, né? Sim. Sobre o conteúdo que você recebe. Então, você absorve de uma forma diferente. Então, se manter muito ativo cognitivamente e se manter socialmente ativo. O social acho que é muito importante, porque não mais importante que os demais, mas muito importante porque o idoso tende a se isolar. Sim. Rapidinho, tem também uma questão, acho que o Kalash que fala muito, né? A questão do propósito. Então, manter um propósito na vida, gente, isso é muito importante, né? Eu acordo por quê? Qual o propósito que eu tenho na minha vida? Porque se a gente não tem propósito, tudo isso cai por terra, né? Eu não tenho vontade de ir para academia, eu não tenho vontade de ler um livro, eu não tenho vontade de socializar. Então, ter um olhar um pouco mais otimista, que eu sei que não é fácil, mas ter um propósito na vida. Isso é muito importante se cercar mesmo. de pessoas que estão ali junto com você, então... Sim, e aprender também, assim, não é porque você é idoso que você não pode mais aprender com outras pessoas. Então, acho que é interessante esse diálogo das gerações aí, essa interação intergeracional mesmo, que você começa a viver um novo mundo também. O mundo, ele muda muito rápido, principalmente agora com o advento da internet. O negócio está muito rápido, assim, você vê que as coisas mudam muito rápido. Então, acho que isso também é uma forma de evolução, sabe? Sim. Eu vejo meus padrinhos lá, que a minha madrinha, você pede pra ela fazer um pagamento, alguma coisa em Pix, não sei o que, transferiam, ela vai que vai. Vai me mandando umas coisas que às vezes eu falo, como é que você encontrou isso aí? Eu não sei, sabe? E muito antenada. Ao mesmo passo que meu padrinho já não gosta tanto dessas coisas, porém, ele gosta de ver filmes, séries, eles estão assistindo doramas. Olha! Minha madrinha veio me contar vários doramas, eu falei, porque eu fico pensando, olha, que coisa incrível, assim, sabe? Só que daí é o mesmo passo, que se ela não tivesse assistido isso, ela não saberia, não teria uma história nova para contar. Por outro lado, se eu não estivesse lá para ela contar, para mim, ela não teria para quem contar.
Sim. Então, isso que você traz uma coisa também muito importante, né? Eu também li recentemente que fala sobre a importância dessa relação intergeracional em casa, Sim. né? Dessas famílias que têm a oportunidade, né? Dos avós conviverem muito com os netos e o quanto essa troca, né? De fases do mundo mesmo é rico e importante. Sim. Mas claro que também tem aquela polêmica que tem, né? Famílias que acaba se tornando um pouco insalubre para o idoso. Mas quando isso funciona, quando isso, né? É saudável, assim, né? Mantendo A família a mesmo, né? autonomia do idoso. Não Aqueles como... laços familiares, Exatamente. Isso é enriquecedor para todo mundo, Sim. né? Eu vi uma vez que o neto, ele é o responsável por conseguir trazer o idoso para as tecnologias e para a vida moderna, né? Ele consegue fazer essa ponte. Isso é muito interessante, né? Exato. Essa é a continuidade do ser humano, gente. É Não muito a legal continuidade do isso, ser humano. né? Muito legal mesmo. Eu queria até falar sobre uns filmes, sabe? Porque, assim, o conceito de senilidade e de senescência, eles são muito difíceis da gente conseguir diferenciar, né? Aí tem um filme que eu assisti com a Fabi, inclusive. Nossa, eu quase morri quando assisti esse filme. Então se preparem, socorro. gente. Esse filme é terrível. É bom, mas é forte, né? Nossa, é muito forte. Que é o Amor. Nossa, aqui ele fala muito da senilidade, né? Fala. Do que seria a senilidade, só que assim, de uma forma visceral mesmo, assim, é muito pesado. Na verdade, fala dos dois, né? Senescência e senilidade. Porque é um Porque casal que um cuida um do tá- outro, né? Exato. Um adoece e o E o outro outro não. cuida. Então, Exato. é um filme forte. Exato. E tem além, né, da relação do casal, você vê que também eles têm Familiar, uma questão familiar social. muito importante. Exato. E não importante no sentido de dar apoio. Você vê que ela é nociva, né? Negativamente, muito. Que aí a gente pode, num segundo momento, também entrar na questão, né, de autocuidado, de diretivas antecipadas, de desejo com a própria vida, né? O Sim. que é autonomia no sentido do que a pessoa quer no processo, né, de envelhecimento, doença, morte, enfim. Que esse filme ele é visceral por conta disso Nossa, também, sim, né? Nossa senhora. E aí, assim, se a gente for falar de senescência, tem vários filmes que eu acho que é legal isso, né? Abordam muito o ponto positivo do envelhecimento e tal. Tem um filme que agora eu vou pesquisar aqui na internet em tempo real, que é um filme com o... Sabe aquele cara que fez o Coringa? Sei. O primeiro Coringa lá dos filmes do Batman da nossa época. Esqueci o nome dele. Que ele mostra ele se apaixonando por uma outra idosa. E aí os dois vai mostrando... É como se fosse uma comédia romântica, só que de dois idosos, assim. Acho que alguém tem que ceder. Deixa eu ver se é isso mesmo. E é muito legal pra você ver essa coisa deles lidando com o envelhecimento. Porém... É isso mesmo, alguém tem que ceder. Eu sou muito bom de lembrar o nome de filme. Alguém tem que ceder. Que eles estão lidando com questões do envelhecimento, com as questões sociais que também, né, emperram a vida dessas pessoas, mas eles estão ali vivendo normalmente. E Acho que isso é provavelmente muito com a legal. sexualidade, né? Sexualidade. Também eu acho que que é um uma temão. coisa super legal pra gente abordar. Exato. É o Jack Nicholson. Ah, O outro filme que eu tava pensando, Ô, acho que é louco, com ele vamos lá. também. Que aí ele aborda um pouco dessa dicotomia mesmo, né? Que aí tem a questão dele, ele é um idoso, são dois idosos muito amigos, e um deles é diagnosticado com um câncer no estágio terminal. E aí eles resolvem aproveitar a vida. Esse é acho que eu já muito vi. legal. Eu acho que eu vi também. É o Morgan Freeman com ele. Esse filme é muito bom. É muito bom, deixa eu ver aqui ó. Antes de partir. Esse é muito bom. Esse é um filme legal, para poder as pessoas entenderem também essa coisa, né? Que enquanto você tá ali envelhecendo, lidando com as coisas do envelhecimento, tá saudável, senescência, meu filho. É isso, lide com o que tem. Vai. É isso, vai, estimula. E aí eles chegam ao ponto que assim, um de vocês vai morrer. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando e morrendo antes? Não, Ou vai se vou estimular a curtir fazer pra mais. caramba. Não, Exatamente. e pensando em indicação de filme, me lembrou um bem leve, bem tranquilinho. Falando sobre a intergeracionalidade, o quanto isso é rico. Up, Altas Aventuras. Você Que pegou o que eu ia lindo. falar. A gente tá conectado. Que é um filme lindo, que ele Lindo. fala, né, sobre a Muito. perda... Né, Ele fala sobre o luto Sim, de uma maneira muito leve, do sofrimento isolamento de um idoso. social. sobre incapacitar o idoso, porque querem interná-lo, porque ele é um idoso sozinho, Sim. mas é um idoso saudável, que vive saudável em um certo ponto, né? Que na parte de saúde mental ele tá meio abalado pela perda da esposa, mas que tem autonomia, que ele
vive independente, né? Ele E tem o jovem que faz a ponte dele com a sociedade atual. que traz ele de volta para essa interação social. Exato. Esse filme é lindo Pro mesmo. novo, para tudo, né? Para novas experiências, é muito legal, É muito legal. mesmo. E prepare, esse aqui eu também chorei no final de sair, igual um condenado. Chorei muito. É lindo esse filme, É muito né? Mas lindo, é um isso é filme bom. que é uma proposta mais leve, é uma animação. Sim. Faz o seguinte, Assiste assiste Amor. Amor. E aí depois você vai para rebater. Você vai, ó, a ordem de assistir esses filmes é assim: Amor, primeiramente, aí você assiste Up. Daí ele é mais leve, mas ainda no final é muito emocionante. Daí depois você vai pros outros dois, que os outros dois é. Perfil mais comédia, né? Comédia e tal, Você- então vai estar tudo tranquilo. Assistir sobre esses temas de uma forma mais engraçada. Eu acho que fica mais leve. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer indicação. Deixa eu ver aqui. Fazer indicação de um livro. Olha lá, tá vendo? A Cris é intelectual do grupo. Né? Mais ou menos. Eu vou indicar o Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubens Alves. Ostra feliz não faz pérola. E aí eu vou ler um trechinho aqui, ó. Ele fala assim, ó: somente aqueles que se tornam discípulos da morte sentem a doçura da vida. Quem não é discípulo da morte fica sempre achando que ainda há muito tempo e, com isso, não se dá conta dos morangos que há na beira do abismo. Ele pensa que há um lugar aonde se chegar. Não há. Todos os caminhos levam ao mesmo fim. Na vida só há o caminho. Nossa. Então, é um livro, assim, que, enfim, indico. Acho que é nessa toada aí sobre a vida, sobre o passar do tempo, sobre a morte, para rebater aí entre um filme e outro. Acho que- Perfeito. Acho que com isso a gente pode encerrar, porque a gente mandou muito bem nessas indicações aí, gente. Sigam as indicações que vocês não vão se arrepender, viu? Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Muito obrigado pela atenção novamente aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão notificando pra gente, vão mandando feedbacks também. Pra gente é muito interessante, né? Pra gente conseguir alinhar com as expectativas de vocês também, o E que a gente tá melhorando, trazendo. né? A gente tem muita coisa pra trazer, né? Tem. São 3 cabecinhas aqui que ó, não subestima a gente, não. Tá bom, 3 gente? cabecinhas ansiosas. Ansiosos. Então mandem logo. Mas enfim, então a gente se vê nas próximas aí. Espero que vocês acompanhem. E, bom, a gente não vai adiantar o tema do próximo, que eu acho que vai ser legal, que já tem um convidado já previsto aí. Acho que vai ser legal esse formato com convidado. Vai ser bem interessante. Bom, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Até mais.